Agora, a próxima etapa consiste no registro das montagens de ferramentas. Até agora nós fizemos o cadastro de todas as ferramentas perecíveis, não perecíveis e seus acessórios. E agora, antes de nós passarmos a ficha de processo, nós precisamos criar as montagens de ferramentas que irão trabalhar nesse processo. A primeira etapa para criar uma montagem trata de virmos aqui e clicarmos em cima da aba montagem. Lembrando que quanto mais completa estiver essa formação dos itens dentro da montagem, ou seja, o cadastro de todos os acessórios perecíveis e não perecíveis, mais fácil será a vida do presetador posteriormente, que terá acesso à informação de todos os componentes que formam essa montagem, porque ele vai ser responsável depois lá no preset em fazer a montagem ou a preparação física dessas ferramentas. O primeiro passo consiste em nós darmos aqui um número ou uma referência para a montagem. Nós vamos usar aqui uma referência chamada KRBE, Chrome Bell Export, por exemplo, 0004, que se refere a um desenho que nós já temos pronto. Vamos dar o mesmo número de desenho. A próxima etapa consiste em associarmos, aqui clicando em selecionar arquivo, associarmos o desenho dessa ferramenta. Ele está aqui dentro de uma pasta. E nós temos que lembrar que para que esse desenho seja válido ou possa ser associado, ele deve estar salvo como imagem. Então, eu selecionei um arquivo e agora está aqui o desenho selecionado. Uma vez feito isso, nós vamos clicar em incluir para dar continuidade no cadastro dessa montagem para a qual nós demos um número, o KRB 0004. Então, a próxima etapa, apenas como observação, nós temos aqui uma informação de projeto e selecionar arquivo. Esse campo ele não deve ou não precisa ser acionado nesse momento. Ele pode ser desconsiderado. Então, a próxima etapa consiste agora em nós virmos aqui no campo de ferramenta e aqui é que nós vamos agora incluir os itens perecíveis ou não perecíveis que vão constar dentro dessa montagem chamada de KRBE 0004. Então, nós vamos começar clicando em novo e nós vamos agora incluir, clicando aqui nessa sequência, um número sequencial, por exemplo, 01. A ferramenta, nós clicamos na lupinha e nós vamos selecionar então o primeiro item de ferramenta para essa montagem. Ele vai carregar a lista das ferramentas cadastradas e nós podemos começar, nós temos agora aqui a lista de ferramentas, podemos começar, por exemplo, com o alargador. Vamos para a página 2. Aqui nós temos então a página 2, o alargador ainda não está aqui. Vamos para a página 3. E na página 3 eu tenho aqui corpo do alargador, que é o número 21. Essa é a ferramenta que nós queremos. Clicamos em selecionar. E aí nós podemos ver que nós temos aqui informação, o descritivo, corpo do alargador com lâmina, a descrição ISO, né, alargador diâmetro 17,5, o material, o parâmetro de vida dele, como é um item não perecível, nós estamos considerando aquela vida padrão de 9.999,99 minutos, o número de arestas e aqui nós vamos incluir a quantidade, nesse caso um alargador. Ele não tem refiação, ou seja, a refiação
é 0, ele é um corpo, então não é refiável. Aqui nós vamos manter como 0 e nós temos aqui já puxando automaticamente o custo desse alargador. Uma vez finalizado esta linha, nós podemos partir para o próximo item que vai compor essa montagem. E nós fazemos isso clicando naquela setinha azul para registrar esse cadastro e agora em novo para cadastrar um item a mais dessa linha, dessa montagem. Aqui nós daremos um número sequencial 2, vamos clicar para incluir o próximo componente. Nesse caso, por exemplo, a lâmina que vai usinar nesse alargador. Então nós vamos lá para a página, não está aqui, vamos para a página 2. A lâmina está aqui, número 17. Cliquei em selecionar. Confiro os dados, lâmina especial, material metal duro com cobertura, parâmetro de vida 40 minutos, quantidade de lâminas, é uma lâmina apenas e vamos para o número máximo de refiações. Essa ferramenta não permite nenhuma refiação, então é 0, ou seja, eu já posso clicar na setinha azul para salvar essa linha e partir para o próximo item, clicando depois em novo. Podemos cadastrar o próximo componente dessa montagem, temos o corpo, temos a lâmina. Essa ferramenta também conta com um inserto para fazer o chanfro. Apenas para mostrar para vocês, é isso aqui que nós estamos cadastrando. Nós já cadastramos o corpo do alargador, já cadastramos a lâmina e agora vamos cadastrar esse inserto. É um inserto SCMT. Perdão, SOMT, esse inserto que está cadastrado aqui de número 16. Clicamos em selecionar. Clicamos na quantidade, é apenas um inserto por montagem. E aí podemos partir para a próxima linha, para o próximo item, clicando primeiro na setinha azul para concluir o cadastro da linha 3 e agora em novo para inserirmos o próximo item, o sequencial 4. E para nós vermos aqui, eu posso abrir o desenho, nós já cadastramos o corpo, cadastramos o inserto, cadastramos a lâmina. Nós podemos cadastrar agora, por exemplo, o número 7 desse desenho, que é o parafuso Torx que fixa o inserto. Então vamos lá, vamos clicar na lupa e vamos abrir esse parafuso Torx. Parafuso para cunha, parafuso de fixação central. Vamos para a próxima página. Na próxima página nós temos aqui parafuso Torx M2,5. Vamos dar uma olhada no desenho para ver se é esse parafuso Torx, o número 7, é esse mesmo, parafuso Torx M2,5. Então nós vamos clicar aqui em selecionar. É apenas um parafuso, inserimos a quantidade de 1, ele não tem refiação e nós podemos finalizar clicando na setinha azul e em novo depois para partirmos para o cadastro, para a inserção do próximo item dessa montagem. Vamos dar o número sequencial 5, vamos abrir o desenho, nós já cadastramos o corpo, o inserto, a lâmina, o parafuso que fixa o inserto. Agora nós vamos cadastrar o parafuso e a cunha de fixação e o parafuso de fixação M4 que fixam a lâmina. Então vamos lá. Primeiro vamos cadastrar a cunha, encontrando ela na lista de ferramentas, cunha de fixação
do inserto. Não é esse. Página 2. Página 3. Aqui está. Cunha de fixação GR2N. Então, selecionamos a cunha, clicando em selecionar. E, da mesma forma, é apenas uma cunha e não possui refiação. Então, clicando na setinha azul, nós estaremos confirmando e podemos clicar em novo para inserir o próximo item dessa montagem. Daremos a sequência 6 e, nesse caso, é o parafuso número 11, parafuso de fixação M4x05. Então, vamos lá identificar, encontrar esse parafuso de fixação M4x05. Página 2. Página 3. Parafuso de fixação M4x05. Esse aqui é um parafuso rosca direita e esquerda. Vamos selecionar e, da mesma forma, será apenas um parafuso que não possui refiação. Terminando, nós clicamos na setinha azul para confirmar e clicamos em novo para inserir mais itens nessa montagem. Apenas como informação, é importante destacar que nós estamos fazendo aqui a inserção de absolutamente todos os componentes desse desenho para usar isso como referência, como exemplo. Então, nós temos aqui o alargador, temos já o inserto, o parafuso que fixa o inserto, a lâmina, o parafuso e a cunha que fixam essa lâmina. Porém, aqui na frente nós ainda temos mais dois acessórios. Essas lâminas possuem ajuste e, por isso, elas possuem uma cunha de ajuste e um parafuso que empurra essas cunhas. Vamos olhar aqui no desenho, vamos ampliar. Aqui está o parafuso número 12, que faz o ajuste. Então, um parafuso M4x5, referência final 752. São dois parafusos. Então, nós podemos voltar lá e fazer a inserção na sequência 7. Vamos procurar esse parafuso M4x5. Imagino que esteja como os demais itens dessa montagem na última página, então nós já vamos para a página 3. E aqui nós temos o parafuso de ajuste M4x5, final 752. Selecionando esse parafuso, clicando em selecionar, e agora nós podemos inserir a quantidade. Como nós vimos lá, são dois parafusos desses que vão nessa montagem. Clicando na setinha azul, nós estaremos confirmando e clicamos novamente em novo para inserir o próximo item dessa montagem. Na sequência é o número 8 e que será, nesse caso, as cunhas que fazem o ajuste aqui junto com esse parafuso. Vamos procurar aqui a referência. Aqui nós podemos ver que na tabela do desenho não constam essas cunhas, ou seja, o desenho não está tão completo como deveria. Mas vamos ver se nós inserimos essas duas cunhazinhas no nosso cadastro, provavelmente também lá na página 3, como os demais itens dessa montagem. Aqui nós temos a referência dela, a cunha de ajuste da lâmina, é uma GR2, nós vamos selecionar essa cunha e nesse caso também são duas cunhas utilizadas para essa montagem. Inserimos aqui o 2, não tem refiação, então nós clicamos na setinha azul para confirmar e vamos clicar em novo para inserir o próximo item dessa montagem. Lembrando que nós já inserimos a ferramenta, o inserto, o parafuso que fixa o inserto, lâmina, a cunha e parafuso que fixam a lâmina e os parafusos e cunhas de ajuste.
Para finalizar toda a parte de ferramenta, nós temos ainda o 3 e o 4, que são aqui o parafuso de ajuste do cone modul e a bucha de ajuste do cone modul. Então vamos fazer agora a inserção desses dois componentes. Número sequencial 9 e vamos procurar primeiro o parafuso de ajuste desse modul. Página 2, porque não se encontra na página 1. Parafuso de ajuste do cone modul. Vamos ver se é esse parafuso M8, referência 2865. 2865, é esse parafuso mesmo, o número 5. É esse cara aqui. Então nós voltamos lá e fazemos a inserção desse parafuso de ajuste. Cara, 2865. Perdão. Esse parafuso não é o parafuso de ajuste, é o parafuso de fixação. Esse está cadastrado como parafuso de ajuste, porém é o parafuso de fixação do cone no mandril. Esses são 4 parafusos utilizados nessa montagem. Inserimos, clicando na setinha azul, confirmamos a inserção e clicamos agora em novo. Então lembrando que nós acabamos de inserir o número 5, que são os 4 parafusos que fixam a ferramenta no cone. Aqui está cadastrado como parafuso de fixação e lá no nosso sistema nós cadastramos como parafuso de ajuste, ou seja, com o nome errado. Agora vamos para o 3 e o 4. Um deles é o parafuso K2865-24. Esse que nós acabamos de cadastrar era o K2865-14. Então agora nós vamos buscar o parafuso K2865-24, que é o parafuso de ajuste de batimento. Não está aqui. Vamos para a página 2. Então aqui nós temos parafuso de ajuste do cone modul K2865-24, que é o que nós estamos buscando. E nesse caso também são 4 peças utilizadas nessa montagem. Inserimos o número 4, clicamos na setinha azul para confirmar a inserção e vamos dar continuidade nessa montagem, clicando em novo. Vamos arrastar a barra aqui para baixo. A próxima sequência será a 12 e o próximo item que nós vamos cadastrar é essa buchinha número 4, bucha de ajuste K186-14. Como nós podemos ver, também são 4 peças. Vamos procurar a bucha K100 aqui dentro do nosso cadastro. Não está aqui, vamos para a página 2. Bucha de ajuste K186-14. Clicamos em selecionar. Essa bucha também utiliza 4 peças nessa montagem, também são utilizadas 4 peças nessa montagem. Inserimos aqui 4 peças e clicamos na setinha azul para confirmar. Clicando em novo, podemos inserir próximo item dessa montagem, número sequencial 12. Então, agora nós podemos ver que nós cadastramos tudo que se refere à ferramenta: o corpo, o inserto, o parafuso que fixa o inserto, lâmina, parafuso e cunha que fixam a lâmina, os parafusos e cunhas que fazem o ajuste, o parafuso de fixação do alargador, os parafusos, 4 parafusos de ajuste de batimento, os 4 cunhas de ajuste de batimento, e agora nós vamos inserir o cone efetivamente. É um cone, como nós podemos ver aqui, número 1, cone modul 80 para HSK 63.
Então nós vamos lá procurar esse cone na lista de ferramentas para fazer a inserção desse cone Modu 80 para HSK 63. Não está aqui na página 1. Vamos para a página 2. Cone Modu 80 HSK 63. Selecionamos o cone. Esse cone é apenas uma peça, então nós vamos inserir aqui na quantidade 1 e vamos clicar na setinha azul para finalizar essa linha e depois, levando pela barra de rolagem para cima, clicamos em novo para inserir a próxima linha, o próximo componente dessa montagem. Como vocês podem ver, quando a montagem for muito longa, nós temos que trabalhar com a barra de rolagem para chegar até os campos que nós precisamos. Então, número sequencial 13, vamos buscar o próximo item dessa montagem, nós incluímos o cone, vamos aproveitar e incluir aqui o número 2, que é o tubo de refrigeração para o HSK 63. Clicando na lupinha, vamos entrar na lista de ferramentas para buscar tubo de refrigeração HSK A63. Aqui nós temos o tubo de refrigeração, número 4, clicamos em selecionar e o tubo também é apenas uma peça dele que faz-se necessário para a montagem. Clicamos na setinha azul para confirmar o registro. Jogamos a barra de rolagem lá para cima para clicar em novo e voltamos lá para baixo para a próxima linha, número sequencial 14. E o próximo componente que nós vamos cadastrar agora serão aqui os parafusos número 6, que são os parafusos de ajuste de batimento. Parafuso de ajuste K2865-14. É o mesmo parafuso que nós já usamos aqui em cima. K2865-14 deve estar lá na página 3, como nós já vimos antes. K2865-14. Não, vamos voltar uma página. Página 2. Parafuso de ajuste K2865-14. Selecionar. Clicamos em selecionar e nós podemos inserir aqui o número 4, são 4 peças necessárias para essa montagem. Agora vem um ponto muito importante. Nós identificamos, por exemplo, que esse parafuso número 9 da montagem de ajuste, ele está errado. Nesse caso aqui, ele deveria ser um parafuso de fixação. Como nós podemos ver aqui, o parafuso de fixação número 5, ele não é o K2865-14, ele é o K2865-164. Então nós queremos arrumar ou substituir esse item. Como é que nós fazemos isso? Nós vamos clicar em cima da setinha do que nós queremos corrigir. E aqui ele vai nos permitir fazer uma nova seleção do item. Ou seja, nós vamos clicar na setinha e vamos dizer que o que nós queremos na realidade é o K2865-164. Então aqui nós conseguimos ter uma ideia de como é que nós fazemos a correção de algum item que nós tenhamos cadastrado errado. Nós estamos procurando o parafuso K2865-164. Então está aqui, parafuso de fixação do cone Modu. Esse é o item correto. Clicando em selecionar, nós podemos ver que nós já alteramos o cadastro. Então já entrou aqui o item novo, a quantidade está correta. Tendo feito isso, nós clicamos nessa setinha de atualizar para corrigir então
o cadastro que previamente nós tínhamos feito errado. O cadastro está dessa forma atualizado e, como nós podemos ver agora, nós já tínhamos cadastrado todos os itens do alargador, já corrigimos o número 5 que nós tínhamos cadastrado errado, corrigimos agora para o parafuso de fixação, já cadastramos o cone com o pino de refrigeração e os parafusos de ajuste de batimento radiais. Com isso, nós finalizamos a inclusão de todos os itens desse desenho. Como nós podemos ver aqui, são 12 itens que formam esse desenho e mais as cunhas que não estavam aqui inseridas no desenho de montagem, estavam aqui nessa legenda. Ou seja, nós temos que ter 13 itens cadastrados nessa montagem. Nesse caso aqui, nós estamos tendo 14 itens. Isso porque aqui na realidade são 14 itens. Estão faltando as duas cunhas que nós cadastramos e, como nós podemos ver aqui no desenho, também está faltando uma cota de chamada, um número, para o corpo desse alargador que nós cadastramos lá na nossa listagem. Então, se nós pegarmos esses 12 itens, mais o corpo do alargador e mais as cunhas, nós temos os 14 itens que estão cadastrados aqui na nossa montagem de ferramenta. Então, a nossa montagem de ferramenta está pronta e agora o próximo passo consiste no cadastro. Vamos direto para o cadastro das medidas do preset, as medidas que nós queremos identificar para que sejam controladas no departamento de preset. Então, só lembrando, nós já tínhamos cadastrado os itens perecíveis e não perecíveis. Aqui nós cadastramos uma montagem, que é o agrupamento dos itens que formam uma montagem de ferramenta. E agora nós vamos cadastrar aqui em medidas, clicando em novo, as medidas que devem ser controladas pelo presetador ao efetuar a montagem dessa ferramenta. Ao abrir o desenho, eu poderia dizer que nós temos aqui duas medidas que devem ser controladas. A primeira é essa medida de comprimento e a segunda é essa medida de diâmetro de 17,5. Então vamos começar pelo comprimento de 210 milímetros, mais ou menos um. Nós vamos inserir aqui a descrição dessa medida, comprimento total. Vamos colocar aqui a medida mínima, ou seja, 210 menos 1, que daria 209 milímetros. E vamos incluir aqui a medida máxima, 211 milímetros. Ou seja, 210 é a medida média, menos 1 milímetro ou mais 1 milímetro. Então, nós temos a medida mínima e a medida máxima. Tendo cadastrado isso, de novo, nós clicamos na setinha azul para registrar esse cadastro e clicamos em novo para incluir mais uma medida para ser controlada. Nesse caso, será a medida do diâmetro, 17,5, mais ou menos 1/100. Então, vamos colocar aqui diâmetro principal, 17,5 menos 1/100, ou seja, 17,490, e a medida máxima, que será 17,5 mais 1/100, o que nos dá 17,51. Então, nós temos aqui 17,490 de medida mínima e 17,510 milímetros de medida máxima. Clicamos na setinha azul para registrar isso.
e dessa forma nós teremos inserido as duas medidas que nós queremos que seja controlada na hora do preset. Obviamente que nós poderíamos, por exemplo, alterar clicando em editar essa linha e nós poderíamos colocar aqui ao final do comprimento total, por exemplo, entre parênteses, a medida nominal de 210 milímetros mais barra menos 1 milímetro. Por exemplo, poderíamos definir essa referência. Clicando na setinha azul, nós teremos a atualização desse cadastro. Vamos editar aqui embaixo também e poderíamos colocar aqui no diâmetro principal a referência, por exemplo, do nominal, 17,5 milímetros mais ou menos 0,01 milímetro. Dessa forma, o presetador pode ter a informação da referência que ele está presetando. Clicamos em atualizar essa linha e nós teremos finalizado então o cadastro dos itens que compõem essa montagem e as medidas, as dimensões que devem ser controladas no momento de preset. Com a barra de rolagem nós voltamos aqui para cima e clicamos em salvar para que nós tenhamos o registro completo de todos os trabalhos de inclusão que nós fizemos até aqui.